Em quinto lugar do nosso Top 20, mais por título: calar não é uma opção. Mais uma vez, ele foi derrubado pelo YouTube. Então, o jornalista criou um outro e publicou o mesmo vídeo. Adivinha só o que aconteceu? No YouTube também. Esse é um lado da censura. E um outro lado da censura vem institucionalizado, muito forte aqui no Brasil, não tão forte aí no Brasil, não tão forte aqui nos Estados Unidos, que é o lado da censura e as plataformas que operam no Brasil também. Alan é jornalista, é um colega, é um profissional de comunicação e está sendo censurado de forma ostensiva. Assim como o nosso parlamentar Eduardo Bolsonaro também foi censurado pelo Instagram, como você noticiou agora há pouco. Daqui a pouquinho até vou abordar isso com vocês também, mas continuo no caso do Alan dos Santos. Felipe Pena, como bem destacou o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos foi banido pelo ministro Alexandre de Moraes de participar aí das redes sociais. Então, essas plataformas não estariam simplesmente respeitando uma decisão da Justiça? Bom dia, Karine, bom dia, Paulo, bom dia a todos. Eu sou favorável a que todos os blogueiros, como o Alan dos Santos, tenham o seu espaço para dizer o que bem entendem, mesmo que digam muitas bobagens e desinformação, mas tem que responder judicialmente pelo que dizem. Você falou muito bem, há uma decisão judicial. Por exemplo, o Alan dos Santos falou algumas coisas que eu vou ler aqui para vocês, ele publicou algumas coisas. Uma delas: a pandemia de Covid é uma grande mentira, para ele não existia pandemia de Covid. Outra: ele publicou que aquele jogador Eriksen da Dinamarca, que teve um mal súbito durante uma partida, teria tido mal súbito por causa da vacina. E o jogador nem tinha tomado a vacina. Ou seja, uma campanha de desinformação contra a vacina, fazendo com que muitas pessoas tivessem medo de tomar a vacina. E a gente sabe que se hoje a pandemia está controlada, é por causa da vacina. Então, quantas mortes ele causou com essa notícia, com essa desinformação? Também há algumas de gosto duvidoso. Por exemplo, ele disse o seguinte, abro aspas, disse o blogueiro Alan dos Santos: omitir o uso da cloroquina é igual deixar judeus na dúvida entre chuveiro e câmara de gás. Mau gosto no mínimo, mas eu diria que vai muito além disso. Acho que a comunidade judaica não deve ver com essas palavras o que eu acabei de ler. Mas além disso, Karine, ele também ameaçou o juiz Luiz Roberto Barroso. Disse que, textualmente, que se eles se encontrassem fora do ambiente digital, o ministro corria risco físico. É uma ameaça física contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. E há contra ele, Alan dos Santos, uma ordem de prisão. E o que ele fez? Ele fugiu para os Estados Unidos. Teoricamente, essa ordem de prisão já deveria ter sido cumprida pela Interpol. Outros brasileiros já foram presos pela Interpol em solo americano, alguns extraditados para o Brasil, outros não. Mas a Interpol até hoje não tomou nenhuma medida. Talvez a Interpol tenha alguma interpretação diferente, ou talvez ele esteja sendo protegido pelo Estado brasileiro. Então, em vez de ser perseguido, eu diria que o Alan dos Santos é um protegido do Estado brasileiro, em vez de ser um perseguido da Justiça. E, de novo, vou sempre insistir nessa tecla. Decisão judicial é para ser cumprido. E onde você deve recorrer é na própria Justiça. Quando a decisão é do STF, se recorre ao próprio STF. Não se foge da Justiça e nem, nunca, jamais se descumpre uma ordem judicial. Esse é um preceito básico do Estado Democrático de Direito, e o Alan dos Santos, sendo protegido pelo Estado, está descumprindo uma ordem judicial, enquanto o YouTube está cumprindo. Muito bem. Paulo Figueiredo, 30 segundos, por gentileza. É rápido, é só uma informação, para não correr o risco de ficar passando desinformação e informação equivocada para os nossos espectadores. Olha só, o Alan não fugiu para os Estados Unidos, ele estava nos Estados Unidos quando a ordem de prisão foi emitida já há vários meses. Outra coisa, a Interpol não cumpre mandados de prisão, isso é uma ignorância. A Interpol é simplesmente um banco de dados e ela registra mandados de prisão. Nenhuma polícia, além da polícia americana, pode agir em solo americano. Portanto, é impossível que o governo brasileiro proteja o Alan em solo americano. O que acontece é que não há nos Estados Unidos pedido de prisão contra o Alan, que circula livremente, por um motivo muito simples. O governo americano não concedeu extradição ao governo brasileiro do Alan dos Santos. A extradição foi solicitada, mas o governo americano não concedeu porque não há crime de opinião nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pode ter qualquer opinião que quiser, inclusive as que o Pena ou qualquer outra pessoa acharem de mau gosto. Aqui é o império das leis, é o império da liberdade de expressão. Esse negócio de Interpol cumprir mandado de prisão, eu repito isso para que nenhum jornalista fale mais essa bobagem no ar. Ok, Pena, 30 segundinhos.
Vamos lá, então vamos tentar corrigir o que o Paulo está falando aqui. Primeiro, a Interpol coloca o nome na lista vermelha. Estando na lista vermelha, qualquer polícia do mundo pode prender um foragido da justiça. O Alan é um foragido da justiça brasileira, mas a Interpol não colocou o seu nome na lista vermelha. É disso que eu estou falando, o Paulo sabe muito bem, mas está querendo tergiversar sobre o assunto. Com relação a ele ter sido denunciado, melhor, o mandado de prisão ter sido emitido após a viagem dele. Claro que foi, todos nós sabemos disso, mas ele também sabia que o mandado de prisão ia ser emitido. Como? Não sei, foi avisado por alguém. Tentem imaginar quem avisou o Alan dos Santos que ele teria o seu mandado de prisão expedido. Dias depois, ou no dia seguinte, já não me lembro bem, ele viajou para os Estados Unidos. Ou seja, fugiu sim para os Estados Unidos, continua foragido da justiça, está fugindo da justiça.